Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Eu sou o evangelista Oséias Santana e estamos aqui para estudar a lição de número 8 da nossa revista da Escola Dominical, lição da CPAD. O tema de hoje é Comprometidos com a Palavra de Deus. Portanto, eu quero lhe desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e o lar de todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Bom, a lição de hoje ela é muito importante e eu já quero aqui rapidamente fazer a abertura, a parte inicial da nossa lição, mas antes eu quero, mais uma vez, como de costume, fazer aquela oração pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aqui estamos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, pedindo a sua bênção sobre a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, que a sua graça, que o seu amor, que a sua bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o lar dos teus servos, abençoe o lar de cada um daqueles que estão assistindo, Pai, suas famílias, seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Também peço que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos sermos edificados e abençoados pela sua palavra. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos aqui fazer a parte introdutória da nossa escola dominical, né? Eu quero ler o texto áureo que está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 18, versículo 28. Eu peço que você que tem aí a revista da CPAD, pegue ela aí, abra aí na lição de número 8, né? Você que tem a sua Bíblia também, pegue ela, tome a sua Bíblia aí e vamos estudar a palavra de Deus, né? Lucas capítulo 11, versículo 28, é o texto áureo da lição de hoje, que diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. A verdade prática, a verdade a se extrair e praticar desta lição é: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A palavra de Deus, ela não falha, né? Então, nós vamos aqui também já aproveitar rapidamente ler o texto bíblico em classe. Hoje nós temos duas porções de textos aqui, né? A primeira está lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o 19. E depois, segunda carta de Pedro, né, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19, que diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora, a segunda leitura é segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas de homens santos de Deus, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora nós vamos aqui também fazer menção do objetivo geral desta lição, que é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus
e os objetivos específicos que estão relacionados aos tópicos, aos 3 tópicos da lição. No primeiro tópico, o objetivo deste tópico é afirmar a autoridade da Bíblia. No segundo tópico, o objetivo é mostrar o zelo pela boa doutrina. E o objetivo no terceiro tópico é pontuar os cuidados quanto aos modismos, certo? Então, esses são os textos bases para o estudo de hoje, uma lição extremamente importante para a edificação da Igreja do Senhor. Bom, para começar aqui a nossa escola de hoje, eu gostaria de, introdutoriamente, dizer que a Bíblia, nós que somos cristãos, todo cristão sincero e verdadeiro, ele deve entender que a Bíblia, ela é infalível e inerrante, né? E que ela é a única regra de fé e prática para a Igreja do Senhor. Ou seja, a fé de todo cristão verdadeiro precisa estar baseada tão somente nas Escrituras Sagradas, né? Portanto, nós, como pentecostais que somos, né? E essa é também a posição da Igreja Assembleia de Deus, que é representada pela editora CPAD, aqui no caso, né? A Igreja Assembleia de Deus tem no seu documento de fé, na sua declaração de fé, que nós temos a Escritura como a infalível, a inerrante palavra de Deus, né? E que toda a experiência, como nós que somos pentecostais, somos abertos às manifestações espirituais, às manifestações dos dons espirituais, nós precisamos já deixar bem claro que não é porque nós cremos nos dons espirituais, nós damos vazão para os dons espirituais nos nossos cultos, né, ou nas nossas vidas, não é por isso que nós rejeitamos a palavra de Deus, né? Pelo contrário, todo dom espiritual, toda experiência espiritual, ela precisa ser abalizada, ser avaliada pelas Escrituras Sagradas. Não é o dom que avalia as Escrituras. São as Escrituras que avaliam os dons espirituais, certo? Então, todo pentecostal que conhece as Escrituras Sagradas, ele precisa entender esse ponto, que nós somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, conforme nós já estudamos, né, em algumas lições atrás, mas nós temos a convicção de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a vida de todo cristão verdadeiro, tá bom? Então, eu quero fazer a introdução aqui para nós já entrarmos no primeiro tópico, que é a primeira parte da lição, né? E na introdução nós temos aqui uma frase que eu destaquei que diz assim: nós, né, quando o comentarista, que é o pastor Ezequiel Soares, pastor da Assembleia de Deus da igreja de Jundiaí, na cidade de Jundiaí, quando ele escreve nós, ele está querendo se referir, né, ele está se manifestando aqui como representante do povo das Assembleias de Deus, né, dessa denominação. Então ele diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então, eu quero destacar mais uma vez essa frase, dizendo que nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito para nos ajudar na interpretação das Escrituras, né? Buscamos a iluminação do Espírito Santo de Deus para interpretar corretamente as Escrituras Sagradas, certo? Então, fazendo um breve comentário dessa frase, né, ele reafirma aqui mais uma vez aquilo que eu acabei de dizer, que nós como crentes pentecostais,
embora nós cremos na atualidade dos dons espirituais, como profecia, né, dons revelacionais, profecias, variedades de línguas, interpretação de línguas, dom de revelação, né, os dons revelacionais, porém, nós entendemos que as Escrituras Sagradas, elas são insubstituíveis. A palavra de Deus, né, ela é insubstituível. O crente verdadeiro, né, todo crente verdadeiro, sincero, bíblico, ele precisa ter a sua vida orientada, né, direcionada, guiada pela palavra de Deus, certo? E para isso, então, nós vamos aqui estudar no primeiro tópico a autoridade da Bíblia, né? A autoridade da Bíblia. Bom, no primeiro ponto aqui, nós temos o tema da sola escritura, né? Sola escritura. É um termo latino que foi usado no período da Reforma Protestante para se referir a um dos pontos, a uma das ênfases que fora dada pelos reformadores, né, no período no século XVI, com relação aos seus posicionamentos diante das Escrituras, né, da autoridade das Escrituras Sagradas. Sola Escritura quer dizer somente as Escrituras. O que eles queriam dizer é que somente as Escrituras é a palavra de Deus para a igreja, certo? Então eu vou ler aqui o comentário que diz assim: cada um dos 5 sola, né, porque foram 5 os pontos centrais da Reforma Protestante, né, cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como por exemplo Lutero, Zwinglio, entre outros reformadores, né? São 5 solas no total, e um desses 5 é o sola scriptura, ou scripturae, né? Que significa somente as Escrituras. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, né? Agora, vamos entender um pouquinho, rapidamente aqui, não dá para ser, né, bastante exaustivo ou detalhado aqui na questão histórica, mas vamos entender rapidamente aqui, resumidamente, por que desse sola no período da Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante, ela culminou, ela teve assim o seu ponto, o seu ápice, o seu ponto principal, né, a partir de Martinho Lutero e alguns outros reformadores, mas principalmente Martinho Lutero, Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, né, e ele estava descontente com o caminho que a Igreja estava trilhando com relação aos pontos centrais, aos pontos essenciais e principais das doutrinas cristãs, né? Naquele período, a igreja vivia um momento bastante conturbado, né? E praticamente o povo leigo da igreja não tinha acesso às Escrituras Sagradas, né? Não tinham acesso às Escrituras. E então Martinho Lutero, ele sendo monge e ele tendo então acesso à biblioteca, né, do mosteiro para ler as Escrituras Sagradas, ele se depara com alguns textos, principalmente o texto de Paulo, quando Paulo faz citação de um texto do profeta Abacuque no Antigo Testamento, né, onde Paulo leu que o justo viverá por sua fé, ou pela sua fé, ou da fé, né? E assim o apóstolo Paulo, então, ele foi confrontado com esse texto, e a partir disso despertou nele o interesse de tentar resgatar os caminhos, o caminho que a igreja deveria trilhar. E aí ele começa,
né, a ter os seus embates com a liderança da igreja. Ele tem uma, vamos dizer assim, uma crise, né, interior, porque quando ele olha para a situação da igreja vendendo, né, a relíquias, né, para arrecadação de valores, de dinheiro para a igreja, né, e a igreja cada vez mais acumulando riquezas, dinheiros, né, bens materiais, a venda de indulgência, que era, vamos dizer assim, praticamente a permissão, né, para pecar. Então a permissão da igreja para pecar, como se já estivesse comprando através da compra da indulgência o perdão daquele pecado que aquele fiel ainda iria praticar. Martinho Lutero, ele olha para essa situação da igreja e ele não se conforma, ele fica inconformado com isso, né? E ele começa a bater de frente com essas ideias, e pregar contra tudo isso que está acontecendo. A história é bastante longa. Se você tiver, né, interesse, você pode, por exemplo, assistir, é bem didático, um filme antigo que acha no YouTube mesmo, né, o filme de Martinho Lutero, que conta um pouco da história desse reformador e de como ele guiou a reforma protestante, como se deu, né, a parte da reforma protestante. E ali então, Martinho Lutero, ele definitivamente ele afixa na porta do castelo de Wittenberg, né, as suas famosas 95 teses contra os desmandos, né, vamos dizer assim, contra os desvios que a igreja estava praticando naquele período. A partir disso, ele é expulso, ele é excomungado da igreja, né, da comunhão da igreja católica, e a partir desse evento, então, nasce aquilo que chamamos de a reforma protestante, né? Em outros países, quase que paralelamente também, Deus começa a levantar outros homens como Lutero para também protestar contra a situação que a igreja estava vivendo, né? A questão da autoridade papal e outras coisas mais. Então, só para explicar aqui que o sola escritura foi um dos 5 solas, né, principais que fizeram com que os reformadores resgatassem a essência das doutrinas cristãs, como, por exemplo, tendo a palavra de Deus como única, infalível e inerrante regra de fé e prática para a igreja. E por que este solo é tão importante assim? Porque tem grupos grupos religiosos, alguns até que se dizem cristãos, que além da Bíblia coloca outros livros que não são inspirados, que não são canônicos, né? Colocam outros livros de outros escritores mais recentes como tendo a mesma autoridade da palavra de Deus, ou seja, colocando esses livros, né, desses autores que não foram inspirados por Deus, como em pé de igualdade com as escrituras sagradas, tá? Só para citar, aqui na revista, por exemplo, cita-se o exemplo dos católicos romanos, que tem a Bíblia e a tradição como regra de fé e prática para a igreja, né? Os testemunhos de Jeová, que tem a tradução Novo Mundo e a revista Sentinela, né, como palavra doutrinária de Deus, os Mormons, que tem a Bíblia, mas também o livro dos Mormons, assim como outros grupos ainda, outros grupos menores, né, que nós conhecemos por aí, certo? Então, sola escritura é isso. Sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ou deve ser a única regra de fé e prática para a vida cristã, certo? No segundo ponto, nós temos aqui os nossos fundamentos, ou seja, agora nós, os pentecostais, ainda nós somos vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. Cessacionista, eu já expliquei nas outras aulas, é aquela visão, aquela linha, tradição teológica que acredita que os dons cessaram, né? Então nós somos vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença num cânon aberto.
Bom, deixa eu explicar isso aqui. Alguns cristãos protestantes, né, eles nos acusam os pentecostais de acreditar em outras fontes como palavra de Deus, a não ser a Bíblia. Ou seja, eles entendem que por nós acreditarmos no dom de profecia, por exemplo, né, no dom revelacional que Deus, por exemplo, Deus fala com a igreja através da profecia, né, uma manifestação profética no meio da igreja. Então eles acham que nós estamos substituindo a palavra de Deus por esses supostos dons, né? E eles nos acusam de acreditar então num cânon aberto. O que é cânon? A palavra cânon, ela traz a ideia de padrão, regra, né? A palavra cânon, né, ela significa literalmente régua de medir, trazendo a ideia de padrão, de padronizar algo, né? Então, quando falamos de cânon das Escrituras, nós estamos falando do padrão da inspiração de Deus nas Escrituras Sagradas. Ou seja, quais são os textos, quais são os livros que são canônicos, ou seja, que são realmente, verdadeiramente inspirados por Deus e que podem ser, então, considerados como palavra de Deus. No nosso caso, nós temos 66 livros, no cânon protestante, nós temos 66 livros, né, que nós consideramos inspirados, reconhecemos que são livros inspirados por Deus, e, portanto, esses 66 livros constituem a palavra de Deus para nós, né? Então eles acreditam que, eles acham que como nós acreditamos nas Escrituras, mas também nas profecias, logo nós temos um cânon aberto, ou seja, eles acham que nós substituímos a Bíblia pelos dons, né, proféticos. E isso não é verdade, isso não é verdade. Até porque o pentecostal, ele precisa ter a consciência de que os dons espirituais, né, os dons revelacionais, por exemplo, como no caso a profecia, não substitui a palavra de Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensinou os crentes de Corinto que o dom espiritual, né, a profecia, ela deve ser julgada, ela deve ser avaliada pela igreja, né? Então, nós, como pentecostais que somos, nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, assim como qualquer outro cristão sincero e verdadeiro de outras denominações. Para nós, a palavra de Deus, né, é constituída pelos 66 livros inspirados por Deus, né, ou seja, os livros canônicos. Mas nós entendemos que os dons espirituais de Deus não substituem a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, né? Porque a própria palavra de Deus valida a prática, né, dos dons espirituais. Então, pelo contrário, nós até damos valor para as Escrituras Sagradas a tal ponto de não negligenciar as próprias Escrituras que diz que os dons, né, são para a igreja. Amém? Bom, no terceiro ponto, nós temos aqui um ponto que fala que nós não somos deístas, né? Para entender um pouquinho da atualidade dos dons espirituais, ou para reforçar essa ideia. O comentarista diz assim: deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, né? Isso, o que é ser um deísta? Ser um deísta é acreditar que existe um Deus que criou, né, um Criador, mas este Criador, ele abandonou a sua criatura, né? Ele não se relaciona com ela, ele não tem interesse pela sua criatura. O cristianismo, ele não é deísta, né? Ele não crê dessa forma.
o cristianismo, o cristão, né, a Bíblia nos ensina a doutrina teísta. O que é o teísmo? Diferente do deísmo, né? Tem o deísmo com D e o teísmo com T. O teísmo ensina que existe, né, existe Deus, Deus existe, Ele criou todas as coisas e não somente criou, mas Ele quer se relacionar com a sua criatura. Ele se relaciona com a sua criatura. Então todo cristão sincero e verdadeiro, ele é teísta, né? Mesmo que ele não saiba a definição de teísmo, mas ele é um teísta, porque ele acredita que Deus se relaciona com ele de alguma forma, né? E nós, os pentecostais, né, como teísta que somos, nós acreditamos que Deus, ele se relaciona conosco de muitas formas, né, por intermédio da sua própria palavra, mas também por intermédio dos dons espirituais principalmente, né? Deus, ele é um Deus que tem prazer em se relacionar com a sua criatura e das mais variadas formas. E para nós pentecostais, né, especialmente através dos dons espirituais. Quantas vezes, né, Deus não usou alguém para falar comigo acerca de coisas que somente eu e Deus sabia, né? Então prova que Deus, ele tem prazer em se relacionar com a sua criatura. Sendo assim, então nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. E nós cremos assim, não somente pela experiência, como nós somos acusados pelos cessacionistas, né, dizendo que nós damos muita ênfase para a experiência. Nós cremos assim que Deus, ele ainda se manifesta, ele continua a se comunicar, a se relacionar com o seu povo, com a sua igreja, através dos dons espirituais. Nós cremos assim porque as próprias escrituras sagradas ensinam assim, né? Não existe, eu já falei aqui em uma das lições, né, que não existe um texto bíblico, um só sequer, que prove que os dons cessariam, né, após o fechamento do cânon bíblico ou, né, após o período apostólico. Não existe um texto na Bíblia que seja interpretado coerentemente que ensine que os dons cessariam antes do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós estudamos aqui, né, a autoridade da Bíblia, falando do sola Escritura, falando também dos nossos fundamentos como cristãos, tendo a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, e falando também da continuidade dos dons espirituais, porque nós somos teístas e não deístas, certo? Então, nós somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática, né? Nós, pentecostais, somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Bom, continuando aqui então, no nosso segundo tópico, nós temos aqui o tema do zelo pela doutrina, né? O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Apologética, né, é aquela área da teologia que se encarrega de fazer a defesa das doutrinas, a defesa da verdadeira fé cristã, né? Bom, no primeiro ponto aqui nós temos o ensino ou instrução, né? O que significa doutrina, né? Antigamente, nas denominações pentecostais, principalmente na Assembleia de Deus, né, havia uma confusão muito grande entre doutrina e costume, né? Se confundia as duas coisas, né? Quando tinham os costumes que eram praticados, impostos pelos regimentos internos das igrejas, né, das denominações, como doutrina, né? O costume ele pode ser bíblico e deve, né, bom que seja, né? Mas não necessariamente, né, todo costume ele é uma doutrina bíblica. Então, vamos entender aqui o que significa doutrina, né? Primeiro ponto aqui, ensino ou instrução. A palavra doutrina,
vem do latim doutrina. Então, quando falamos assim, quando nós que somos pastores convidamos as pessoas, olha, venha para o culto de doutrina, né? Logo na mente de muitos crentes vem aquela ideia de, poxa vida, né? O pastor vai falar de roupa, vestuário, vai falar disso, vai falar daquilo, né? Quando na verdade doutrina, a palavra doutrina, que vem do latim doctrina, significa literalmente ensino ou instrução. Ou seja, quando nós convidamos os crentes para vir para o culto de doutrina, nós estamos querendo dizer que nós vamos ensinar neste culto a palavra de Deus para a igreja, né? Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo de Atos, capítulo 2, versículo 42, né, quando o texto de Lucas diz que os discípulos, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que ele estava querendo dizer, o que Lucas aqui estava relatando, quando dizia que os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui nesse contexto, a palavra doutrina dos apóstolos, quer dizer que os discípulos primitivos, eles estavam perseverando, né, na instrução, no ensino que era dado talvez diariamente pelos apóstolos ali nas suas reuniões, né? Então os apóstolos, eles tinham essa incumbência de transmitir o ensino da vontade, da palavra de Deus para o povo da igreja, né? Então nesse caso aqui, a palavra doutrina dos apóstolos, né? A palavra doutrina significa ensino ou instrução. Eles estavam perseverando na instrução, no ensinamento, na orientação que era dada pelos apóstolos dia a dia na vida da igreja. Então estamos nos referindo aqui a ensinos bíblicos, né? A ensinos bíblicos que era dado pelos apóstolos ali. No segundo ponto, nós temos aqui mais um significado, né, de doutrina, da palavra doutrina, que é o conteúdo da fé. Então, primeiramente, no primeiro ponto nós vimos aqui que a palavra doutrina pode, né, dependendo do contexto, como no caso de Atos 2,42, significa o ensino, né, apostólico, os ensinos bíblicos apostólicos que era dado diariamente ali, né, na vida da igreja. E no segundo ponto, a palavra doutrina, ela também se aplica a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos, por exemplo. Então trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Então doutrina, além de significar ensino bíblico, pode significar também um conjunto de ensinamento doutrinário que deve ser professado pela igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na teologia sistemática, nós temos algumas matérias de estudo, como cristologia. O que é cristologia? Cristologia, a palavra cristologia vem do grego Christos, né? E logia, que significa, né, ensino, Christos, né? Cristo, ou doutrina, né? Ou seja, cristologia é a doutrina de Cristo. É o que a Bíblia ensina sobre Cristo, como por exemplo, o seu nascimento virginal. Na cristologia nós estudamos o nascimento virginal de Cristo, nós estudamos as suas obras, né? A sua morte, a sua ressurreição, a sua volta, as suas naturezas, a sua natureza humana, a sua natureza divina, né? Então, logia, tratado racional, né? Ou um estudo, ou doutrina, e Christus é Cristo, né? Doutrina de Cristo. Temos, por exemplo, vários outros exemplos aqui, né? A própria palavra teologia vem de theos, no grego, que é Deus,
e logia, né, estudo ou tratado racional. Então teologia é a doutrina de Deus, né? Pneumatologia, doutrina do Espírito, escatologia, doutrina das últimas coisas. Então, quando falamos de doutrina, né, podemos também estar nos referindo a um corpo básico e coerente do ensino cristão, ou seja, uma sistematização das doutrinas cristãs, tá? Bom, os credos, aqui nesse caso aqui, é onde se encaixa os credos. O que é um credo? A palavra credo significa, né, o que cremos, em que cremos, né? Então os credos que todas as igrejas, né, devem ter, e as confissões de fé, são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, que é interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, tanto os credos, as declarações de fé, né, ou confissões de fé, elas também trazem no seu conteúdo doutrinas bíblicas como as que eu citei aqui, né? O que a igreja deve crer, né, na palavra, como no caso, no tema da palavra de Deus, Bíblia, né? O que a igreja crê sobre a pessoa de Cristo? O que a igreja crê sobre a Trindade, a doutrina da Trindade? O que a igreja crê, ensina, professa, né, e crê sobre a salvação, sobre o pecado, né? Temas centrais da fé cristã. Então nós vimos aqui que a palavra doutrina, ela tem essa amplitude, ela pode significar, como no caso de Atos 2,42, né, o ensino bíblico oferecido pelos apóstolos ali, ou pode significar também um conjunto temático, sistemático de ensinamentos doutrinários das Escrituras Sagradas, um corpo doutrinário, né, que é o caso dos credos e das confissões de fé. No nosso caso aqui, da Assembleia de Deus, né, a nossa declaração de fé, que é um documento que traz esse corpo doutrinário que a igreja deve crer, professar e ensinar, certo? E no terceiro ponto aqui nós temos a nossa confissão de fé e a Bíblia, né? Como eu disse, esse documento que nós temos, chamado declaração de fé, né, ele é submetido às Escrituras e devem estar em conformidade com elas, né, com as Escrituras Sagradas. Não é as Escrituras que devem se encaixar na nossa declaração de fé. É a nossa declaração de fé que deve estar embasada pelas Escrituras Sagradas, né? Nós não podemos colocar as nossas ideias, encaixar as nossas próprias ideias no texto bíblico. É o texto bíblico quem deve fornecer o nosso conjunto doutrinário, né? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, certo? Então, a palavra final sempre vai ser a Bíblia. A declaração de fé, no caso, os documentos de fé, que são elaborados pela igreja, deve expressar a doutrina oficial da igreja, mas sempre embasada, né, validada pelas Escrituras Sagradas. Amém? Então, nesse segundo tópico aqui, nós aprendemos que a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois ela expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento ele é submetido às Escrituras e deve estar em conformidade com elas, certo? Então é por isso que nós, como crentes pentecostais que somos, precisamos, né, precisamos sermos bíblicos. A igreja, né, uma boa igreja, quando perguntam para mim onde congregar, né, eu costumo responder: congregue aonde a palavra de Deus, né, tenha lugar de proeminência naquele lugar, né, naquela igreja. Então, para isso eu afirmo, né, eu fiz uma anotação aqui, dizendo que a primazia para a boa exposição da palavra de Deus na igreja não é uma opção.
é uma necessidade. A vida da igreja, né, depende de uma boa exposição da palavra de Deus. Assim como o corpo precisa da comida, né, do alimento material para ele se manter saudável, assim também a vida espiritual da igreja depende da palavra de Deus sendo ensinada, exposta, exibida corretamente, né, para que essa igreja tenha saúde espiritual. A igreja, como corpo de Cristo, né, ela precisa se alimentar da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, né? Por isso que, volto a afirmar, nós somos pentecostais, acreditamos nos dons espirituais, né? Sim, com certeza, porque isso é um ensinamento também bíblico e doutrinário da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus deve ter, a exposição da palavra de Deus não pode ser, não deve ser substituída por qualquer outra coisa na igreja. Por mais que outras coisas sejam mais atrativas, né? Mas o ensino sadio da palavra, das doutrinas bíblicas precisam ter ênfase, precisam ter primazia numa igreja séria, verdadeira e bíblica, né? É muito comum igrejas se basearem, né, para terem resultados rápidos, né, lançar mão do pragmatismo. O que é pragmatismo? Essa palavra significa fazer o que dá certo, quando na verdade a igreja do Senhor, né, os verdadeiros ministros do Senhor, eles precisam entender que eles devem fazer aquilo que é certo e não o que dá certo, porque muitas vezes o que dá certo não é o que é certo, né? Então a palavra de Deus não pode ser negligenciada pela igreja, não podemos substituir a palavra de Deus por entretenimento, né, por modismos, por campanhas sem base bíblica, né, por movimentos estranhos e carnais, ou até mesmo, né, diabólicos no nosso meio. Nós precisamos dar primazia para a palavra de Deus. Irmãos, partindo aqui então para o encerramento da nossa aula de hoje, né, nós vamos falar do terceiro tópico aqui, a última parte da nossa aula, que trata do cuidado quanto aos modismos, né? Antes eu quero, como nós falamos aqui, citamos aqui a questão dos cessacionistas que nos acusam de termos um cânon das escrituras aberto, né? Porque nós acreditamos que Deus ainda fala hoje através de dons espirituais. Eu gostaria aqui de fazer uma indicação mais uma vez de um livro, né? Este livro aqui, Sola Escritura e os Dons de Revelação, um livro lançado pela editora Carisma, né? Esse livro ele é excelente, irmãos, é excelente porque aqui o autor ele mostra com muita maestria, ele refuta com muita maestria os principais argumentos contra a continuidade dos dons espirituais hoje, principalmente esse argumento de que a palavra de Deus, né, estando completa, o cânon bíblico estando fechado, nós não precisamos mais de manifestações dos dons espirituais. E aí, nesse livro, o autor ele refuta esses argumentos cessacionistas com muita maestria, irmãos. Mas é um livro excelente. Eu tenho certeza que se você ler, você não vai se arrepender. São cerca de 230 páginas aonde, né, aqui você vai ter um aprendizado muito grande sobre este assunto, tá? Bom, cuidado quanto aos modismos. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós temos o dever de zelar pela boa doutrina da palavra de Deus. Mas é comum surgir constantemente heresias, né? Heresias no meio do povo de Deus, né? E principalmente de uns anos para cá, por que não falar de algumas décadas para cá, nós pentecostais fomos
de uma certa forma, influenciado por alguns movimentos que foram surgindo no decorrer dos anos, né? E trouxeram influências que eu acredito ser perniciosas no nosso meio, né? Então, para isso, nós precisamos defender a nossa fé, né, desses modismos, dessas seitas, dessas heresias, porque isso vai minando a verdadeira fé cristã, né, e enfraquecendo a boa doutrina do Senhor na igreja do Senhor. Então, no primeiro ponto aqui, nós temos aqui modismos, né? O que é modismo? Essa palavra traz a ideia daquilo que está na moda, daquilo que está na moda. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque os modismos são ventos de doutrinas que aparecem de tempo em tempo, ou às vezes até constantemente, né? Mas que tem caráter efêmero ou passageiro, né? Modismos, eles têm caráter efêmero ou passageiro. São doutrinas que para nada se aproveitam, para nada servem, a não ser para deturpar a boa doutrina, o bom ensinamento da palavra de Deus. E aí nós temos aqui alguns exemplos que foram citados na lição, né? Como por exemplo o G12. Nós tivemos aí alguns anos atrás, né? Estava na moda muitas igrejas aderindo a esse método, né? Chamado G12, o grupo dos 12, né? E ali tinha algumas práticas perniciosas para a fé cristã, né? Quem não se lembra aí de uma época, quem é mais cristão há mais tempo, vai se lembrar de uma época onde, né, surgiu aquela ideia do dente de ouro, do anjo ou de Deus que fazia aparecer o dente de ouro na boca dos crentes, né? O sopro, né? Alguns pregadores neopentecostais, né? que passaram aí a soprar as pessoas para que as pessoas caíssem, né? E várias outras aberrações doutrinárias que foram modismos, vieram, né, de uma certa forma dominaram os ambientes, alguns ambientes, né, denominacionais, e depois, né, sumiram, né? Então, não há, irmãos, como combater esses abusos, essas práticas exóticas, sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. É só por meio da palavra que nós vamos conseguir combater essas doutrinas, né? Esses ensinamentos errôneos sobre o verdadeiro cristianismo. Bom, no segundo ponto aqui, nós temos aqui nós temos aqui o ponto que fala sobre o texto que foi lido na leitura bíblica em classe, que é aquele texto que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Conforme Paulo escreveu a Timóteo. Bom, apresentar-se a Deus aprovado aqui significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Deve ser uma preocupação de todo crente verdadeiro, de todo homem e mulher de Deus que seja sincero na sua fé cristã. Deve ser uma preocupação muito grande, né? Que o seu cristianismo seja bíblico, seja autêntico, seja verdadeiro, né? Seja embasado pelas escrituras sagradas. Então é isso que Paulo está recomendando a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, né? A palavra aprovado aqui é a palavra grega dokimos. A palavra dokimos significa aprovado depois de um exame, depois de ser testado, né? Depois de ser provado, examinado, aí ele, né, constata-se que ele foi aprovado depois de certo exame. Então, nós precisamos tomar cuidado com os erros doutrinários, com as heresias, né, que são ensinadas por aí, principalmente agora, né, com a ascensão da internet,
nós temos muitos conteúdos disponibilizados nas redes, né, por aí, e precisamos então estarmos cada vez mais apegados à palavra de Deus para não cairmos, né, nesses ventos de doutrina, nesses erros doutrinários, nesses modismos que surgem por aí, deturpando a verdadeira fé cristã. Eu costumo dizer que o Evangelho ele é simples, né? O Evangelho é simples e muitas vezes nas pregações o pregador procura querer, vamos dizer assim, complicar aquilo que já foi simplificado por Cristo. Então devemos lutar incansavelmente para tanto nós quanto apresentar também a Igreja do Senhor pura, né, ensinada devidamente pelas Escrituras Sagradas. No terceiro ponto, nós temos aqui a continuidade do texto de Paulo que diz, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Né? A palavra obreiro aqui significa o trabalhador, aquele que obra, aquele que está trabalhando, obrando. Né? Então, no sentido literal, essa palavra obreiro, né, no sentido literal, ela é usada até mesmo no sentido secular, né, quando significa obreiro é aquele trabalhador do campo, né, aquele que obra, aquele que trabalha. No sentido metafórico, a palavra obreiro se refere a todos aqueles que trabalham, né, de uma certa maneira, né, na obra de Deus, se dedicam à obra de Deus. Então, o obreiro é todo aquele que se dedica à obra de Deus, no sentido metafórico. Então, nesse sentido, né, não precisa ter o reconhecimento, um cargo específico para ser obreiro. Se obreiro é aquele que obra, é aquele que trabalha. Então, logo, a gente conclui que todos aqueles que estão a serviço do reino são obreiros da seara do Senhor. Né? E de maneira geral, também os obreiros são os apóstolos e os demais oficiais da igreja. Né? Também traz esse sentido. Obreiro, quando falamos obreiro, no nosso contexto eclesiástico, né? Logo nos vem à mente os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores da igreja, né? São os obreiros na casa do Senhor, certo? E o texto termina dizendo assim, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui nós temos uma palavrinha chave, uma palavra extremamente importante para a interpretação do texto, né? Que é a palavra manejar bem. Aquele maneja bem a palavra da verdade. Paulo está aconselhando Timóteo, dizendo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Né? A palavra manejar bem aqui é a palavra grega ortotomeu. E essa palavra ortotomeu significa literalmente cortar retamente, cortar reto, cortar uma linha reta. Né? A ideia aqui é cortar, justamente é cortar em linha reta. Ou seja, vamos imaginar aí, por exemplo, um pedreiro que vai começar uma obra, né? E então ele precisa fazer o ângulo daquela pedra angular, a pedra de esquina do edifício, e aquilo ali vai ser determinante para que o edifício ele se levante corretamente, né? Então, aquele pedreiro ele vai ter que ter todo o cuidado de cortar retamente aquela pedra, exatamente no ângulo, para que ela sirva de pedra angular para todo aquele edifício. O edifício, praticamente, todo o edifício vai depender do corte perfeito, exato, daquela pedra angular. Né? Podemos imaginar aqui, a palavra grega ortotomeu também traz a ideia, né, da aragem, né, do arado. Quando se arava a terra no campo, né, tinha que fazer o corte, o arado na terra reto. Né? Poderíamos imaginar aqui ainda,
né? Uma dona de casa cortando uma fruta, né? E cortando exatamente ao meio essa fruta. Então, ortotomeu, manejar bem, quer dizer cortar reto, cortar retamente. Ou seja, não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que cortar exatamente, né? Tem que cortar de maneira correta. Portanto, né, manejar bem a palavra da verdade, né, traz a ideia de manter o curso correto, né? Ou seja, olha só a responsabilidade que é atribuída aos obreiros da seara do Senhor com relação à sua responsabilidade com a palavra de Deus, né? A preocupação de Paulo aqui é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos para com a palavra de Deus. Não pode cortar um pouquinho para a direita e nem um pouquinho para a esquerda. Não pode desviar, né, ou distorcer o significado da palavra. Como cristãos que somos, nós temos que buscar fazer a interpretação correta do texto para o ensino, para a instrução da igreja do Senhor. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos como obreiros da seara, né? E devemos zelar pela boa doutrina, pelo bom e sadio ensino da palavra de Deus, para que a igreja realmente esteja preparada para a vinda do noivo, né? Nós estamos acostumados a ver, né, tantos ensinos errôneos, né, tantos desvios doutrinários, né, por aí, até mesmo às vezes em nossos púlpitos, e a nossa reação deve ser de zelo para com a boa doutrina, para com a boa palavra, para com um bom ensino da palavra de Deus na igreja. Isso não é questão secundária, isso não pode ser, né, negligenciado principalmente pelos líderes, pelos pastores, pela igreja do Senhor. A palavra de Deus deve sempre, né, ter a primazia em nossos cultos, em nosso meio, né? Nós devemos ter um zelo, né, pela palavra de Deus, como Paulo escreveu a Timóteo, né, dizendo: guarda o bom depósito, ou seja, guarda no banco para que ninguém roube, né, o ensino sadio, o ensino verdadeiro, doutrinar das Escrituras Sagradas, certo? Então, nesse terceiro tópico, nós aprendemos que devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho verdadeiro, né? Então, assim nós vamos terminar a nossa aula com a conclusão dizendo que nós temos compromisso com a palavra de Deus e nós cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Que fique bem claro isso, que nós, como pentecostais, cremos que a palavra de Deus é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Todavia, Deus também se manifesta através dos dons espirituais. Mas os dons espirituais não são para invalidar as Escrituras, não servem para, né, substituir as Escrituras de maneira nenhuma, né? Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Tão somente as Escrituras Sagradas, sola Scriptura, somente as Escrituras é a nossa regra de fé e prática, né? E conduta e prática de todos os verdadeiros cristãos. Bom, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Eu quero aqui, mais uma vez, né, agradecê-los pelo carinho. Eu tenho recebido muitos feedbacks, né, de amigos pela internet ou até mesmo pessoalmente, né, e até de amigos no trabalho,
né, que não são evangélicos, né, mas que têm nos acompanhado nas redes sociais. E eu fico muito feliz por isso, né? O meu objetivo aqui é ser instrumento, é ser canal de Deus na sua vida. Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus, né, pelo seu apoio, pelo seu carinho e desejo que Deus te abençoe em todas as coisas, em nome de Jesus. Peço que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, clica aí em inscrever-se, ativa, clica no sininho também, ativa o sininho, compartilhe os nossos conteúdos aí para que sirva para a edificação da vida de alguém, né? E então assim nós continuaremos aqui propagando a boa, a sadia palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.